para o dia da Santíssima Trindade, texto do Evangelho encontrado em Mateus, capítulo 28, versículos 16 a 20, o final do Evangelho conforme Mateus. Versículo 16. Hoide hendeca matetai e poreutesan eisten Galileian, eisto oros hu etaxato autois ho Jesus. E os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte onde ordenou-lhes Jesus. Aqui nós temos um primeiro ponto em que precisamos refletir um pouquinho, especificamente sobre esse verbo, essa forma verbal que é traduzida por ordenou ou comandou Jesus, etaxato. É uma forma do auristo, da voz média, do verbo tasso, que pode ser traduzido como comandou, ordenou, no sentido de que os discípulos foram para Galileia, para o monte para o qual Jesus havia ordenado eles irem, ou seja, um monte que Jesus havia especificamente dito que eles deveriam ir, para aquele lugar. No entanto, o verbo tasso está ligado a um substantivo taxis, que significa ordem, e ele é utilizado muitas vezes dentro dos escritos do grego koiné, no sentido de colocar em ordem, colocar no seu devido lugar. Por exemplo, colocar os sacerdotes, cada um no seu devido horário. Nesse sentido, há uma sugestão de que, nesse ponto, o verbo tasso não se refira a uma ordem de Jesus para os discípulos irem para o monte, mas que se deveria ler da seguinte maneira, que eles foram para a Galileia, para o monte onde Jesus os havia colocado em ordem, algo nesse sentido. E então seria uma referência ao monte onde Jesus chamou seus discípulos, 12, e pela primeira vez os chamou de apóstolos. Nesse sentido, faria um vínculo com a missão que eles vão receber agora. De qualquer maneira, o texto continua. Kai idontes auton prosekinesan, hoide edistasan. E vendo-o, adoraram, e eles duvidaram. Nós temos aqui duas formas de verbos no auristo da voz ativa, auristo indicativo, prosekinesan, proskineo, que é um verbo usado ao longo do Evangelho no sentido de adoração. Então, de fato, o proskineo, que pode ser usado para uma reverência respeitosa diante de um superior, dentro de Mateus ela é usada consistentemente no sentido de adoração, como, por exemplo, os magos que vieram do Oriente e adoraram o menino Jesus. Então, os discípulos, quando viram Jesus, o adoraram. E aí temos um final do versículo 17, e duvidaram. Algumas de nossas traduções colocam aqui um elemento novo, e, por exemplo, dizendo, e alguns duvidaram. E a explicação, então, que é dada por alguns dos comentaristas é que os 11 discípulos que lá estavam adoraram Jesus, mas alguns outros que estariam lá em volta tiveram suas dúvidas. Aqui nós temos dois problemas nessa interpretação. Um deles é que, de fato, o texto bíblico nos deixa claro que os 11 discípulos estavam lá. Não há nenhuma referência a mais ninguém, por exemplo, aqueles 500 que viram Jesus vivo, conforme relato de Paulo na 1 aos Coríntios, capítulo 15. Aqui apenas é dito que havia os 11. E a segunda questão é que a expressão aqui, hoide edistasan, o verbo distazo, usado no auristo indicativo, hoide é normalmente usado para se referir a alguém de quem já se havia falado antes no contexto. Então, de fato, ele é bastante usado em diálogos, por exemplo, quando Jesus dialoga com um grupo e se diz lá que Jesus disse algo, e quando se quer referir a outro grupo que está falando com ele, se diz simplesmente hoide, e eles. E é, na verdade, a tradução mais coerente aqui com esse texto. Então, ficaria assim. E os discípulos, os 11, vendo-o, quando o viram, o adoraram e eles duvidaram. Talvez possa parecer um tanto estranho que alguém adore e duvide ao mesmo tempo. Talvez para alguns é um tanto estranho que os discípulos, depois de toda a experiência que tiveram, agora com o Cristo ressurreto, ainda tenham dúvida. Mas isso se justifica. Primeiro porque esse verbo distazo, ele é muito pouco usado, ele é usado aqui neste texto e no capítulo 14, quando Jesus chama a atenção de Pedro
que afundava na água, depois de ter pedido para caminhar com Jesus sobre a água, e Jesus diz, por que você duvidou? Por que tu duvidaste, Pedro? É o único outro lugar que é usado no Evangelho. E este verbo, ele tem fora do Novo Testamento um uso não de uma dúvida existencial, mas muito mais de uma dúvida no sentido de o que farei agora? É estar hesitante diante de algo que se vê, que é o que aconteceu com Pedro. Quando ele caminhava sobre a água, de um lado estava Jesus, que o havia convidado a caminhar com ele, após o próprio Pedro pedir isso, e por outro lado havia o vento e as ondas, e o Pedro ficou naquele momento hesitante. Ele não ficou em dúvida de que quem estava com ele era Jesus. A dúvida dele foi no sentido, e agora o que vai me acontecer? E é isso que nós podemos ver aqui nesse texto. Os discípulos o adoraram, mas eles estavam hesitantes. E por que estariam hesitantes? Ora, porque o Evangelho nos conta que, e lendo este Evangelho, que tempos antes nós tínhamos visto esses mesmos discípulos fugindo quando Jesus foi preso e abandonando-o. Ou seja, talvez a hesitação deles era no sentido de, e agora o que vai acontecer? Pois bem, importante lembrar aqui que a dúvida, a hesitação, não é algo estranho à vida cristã. E nesse sentido, aquilo que é dito sobre os discípulos pode ser visto como um relato muito honesto, que também os crentes, aqui no caso os discípulos, vivem dúvidas na sua fé, eles são hesitantes na sua fé. E o importante, na verdade, é a continuidade do texto. Diante desses discípulos hesitantes, vacilantes, o texto bíblico diz, versículo 18, Kai proselton ho Jesus elalesen autois legon, e aproximando-se Jesus, falou-lhes dizendo. São três verbos aqui que chamam a atenção. Jesus se aproxima deles, ele não se afasta deles. E ele fala dizendo, dois verbos que poderiam até ser encarados como sinônimos, mas que enfatizam o falar de Jesus. Para aqueles discípulos hesitantes, Jesus vem e lhes fala. E o que ele lhes fala? Edote moi passa exousia en urano kai epitesges. Foi dada a mim toda a autoridade no céu e sobre a terra. Edote é uma forma do auristo na voz passiva, foi dada a autoridade. E é bastante comum no Novo Testamento o uso de verbos na voz passiva, em que não está explícito o chamado agente da passiva, ou seja, aquele que pratica a ação do verbo da voz passiva. E isso muitas vezes pode ser considerado como um passivo divino, ou seja, por detrás desta obra está o próprio Deus. Aliás, a nova tradução na linguagem de hoje torna isso explícito, dizendo que Jesus recebeu a autoridade de Deus. De fato, somente Deus pode lhe dar toda a autoridade. E esse dar autoridade se refere especificamente ao fato de que, até então, até a sua ressurreição, Jesus vivia no seu chamado estado de humilhação, em que ele não usou toda a autoridade que ele, por direito, tinha como filho de Deus. Tanto na sua natureza divina como humana, ele poderia ter usado dessa autoridade, do poder e glória o tempo todo. E esse poder e glória apareceram em alguns momentos, mas Jesus restringiu isso muito para poder realizar a obra da cruz. Agora ele diz, toda a autoridade me é dada, ou seja, ele usufrui dessa autoridade de maneira plena no céu e sobre a terra. É este Jesus que se apresenta aos discípulos, aquele que é o Todo-Poderoso, aquele que, após esse texto, alguns dias depois, ele subirá ao céu gloriosamente para estar ao lado do Pai e para guardar a sua igreja com todo o seu poder. E, ao mesmo tempo, vir a esta igreja realmente com sua presença, não apenas na palavra, mas de maneira muito especial com seu corpo e sangue na Santa Ceia. Este Jesus, então, que agora tem toda a autoridade, ele fala aos discípulos no versículo 19. Poreutentes un mateteus te pantata etne. Poreutentes é uma forma do particípio do verbo poreuomai, o verbo ir, e indo, ou até, como é um particípio auristo, tendo ido, portanto, a partícula un, que é usada aqui, portanto, ela é sempre usada no sentido de vincular aquilo que vai ser dito agora com o que acabou de ser dito há pouco. Em outras palavras,
Tendo em vista o fato de que eu tenho toda a autoridade no céu e na terra, Jesus diz, vocês agora, tendo ido, ou seja, por onde quer que vocês forem, mateteusate, imperativo do auristo, do verbo mateteu, discipular, discipulai pantataetne, todos os povos. Importante lembrar aqui que etne é uma palavra que pode ser traduzida, é o plural de etnos, pode ser traduzido por povo ou por gentil. E em diversos momentos o plural de etnos, como nesse caso etne, se refere aos gentios, aos não-judeus. Isso até levou algumas pessoas a interpretarem o texto como que Jesus dizendo que os seus discípulos deveriam apenas evangelizar não-judeus e deixar de lado os judeus. É claro que isso não é o que acontece. Nós lemos no livro de Atos dos Apóstolos que os apóstolos proclamam o evangelho a judeus e não judeus. Importante lembrar que no evangelho de Mateus, até o capítulo 21, de fato, etne é usado normalmente numa referência aos gentios. A partir do capítulo 21, especificamente o versículo 43, quando Jesus, na parábola dos lavradores maus, diz a seguinte palavra, de que o reino será tirado deles, dos líderes do povo de Israel, e será dado a um outro povo, a um outro etnei, que dará o fruto devido. Esse outro etnei, na verdade, aborda agora esse novo povo de Deus. A partir de lá, a palavra etnos, etne, vai se referir a todos, sejam eles judeus ou não judeus. Nesse sentido, nós podemos traduzir discipulai todos os povos, todas as gentes. Importante lembrar que mateteusate, esse verbo discipular, fazer discípulos, é algo que tem suas referências antes no Evangelho. Ser um discípulo de Jesus é ser um aluno dele, é aprender com ele, é estar vinculado a ele. Em outras palavras, Jesus diz que a tarefa dos 11 que aqui estão será fazer com que outras pessoas também sejam alunos de Jesus, também aprendam com Jesus, também estejam vinculados a Jesus. E aí o texto nos traz duas formas de verbos no particípio. Particípio presente. Baptizontes autus eis onomatu patros kai tu huiu kai tu hagio pneumatos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E logo o versículo 20, didascontes autus terem panta rosa eneteilamen himin, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu lhes ordenei. Aqui é importante lembrar na estrutura do texto que nós temos um imperativo, mateteusate, discipulai, e depois temos dois particípios, didascontes e baptizontes e didascontes, batizando e ensinando. E um dos usos importantes do particípio, aqui usado no seu sentido predicativo, no uso predicativo, ou seja, qualificando o verbo principal da frase, um dos usos do particípio é de mostrar a modalidade, o como uma determinada ação ocorre. Em outras palavras, a ordem de Jesus é esta: façam discípulos, discipulai. O como fazê-lo é pelo batizar e pelo ensinar. É importante lembrar aqui que há uma certa polêmica quanto a quem batizar e ensinar. Batizando-os. Tem sido lembrado corretamente que esse pronome pessoal, os, aqui no texto autus, é um pronome da terceira pessoa masculino plural. Qual é que seria o referente dele ou o seu antecedente de autus? Quem são eles? As traduções muitas vezes colocam o eles como uma referência a discípulos, traduzindo algo do tipo assim: fazei discípulos de todas as nações, batizando-os, ou seja, batizando os discípulos. Algumas traduções até tornam isso explícito, batizando estes discípulos. O que pode dar uma ideia de que alguém primeiro se torna um discípulo e depois ele é batizado. Bem, de fato a estrutura do texto ela é outra, ela mostra que o batizar e o ensinar são as formas de alguém ser discipulado. Mas há uma outra questão interessante. Voltando à pergunta, a quem se referem esses autus, estes eles? Afinal de contas,
pantata etne é uma forma neutra e autus é masculino. Então, não seria justificável dizendo batizando as nações, ensinando as nações. É interessante que o Novo Testamento, em alguns outros lugares, faz um uso de pronome, ou então até mesmo de verbos no particípio, no masculino, em referência a palavras neutras, e especificamente a palavra etne. Um exemplo que nós podemos dar é de Atos 26, 17, quando é dito para o Paulo que Deus o tirou de dentro do povo e dos gentios, ton etnon, e aí diz, para os quais, eis hus ego apostelo se, para os quais eu te envio. Aqui temos um outro caso de o termo etnon ser acompanhado de um pronome no masculino, o que aparentemente não combina. Temos também um caso muito semelhante em Efésios, capítulo 4, 17 e 18, quando está lá novamente o termo etne, e são usados verbos no gênero masculino. Como é que se poderia explicar isso? Possivelmente a explicação é esta, de que quando Jesus diz para eles fazerem discípulos de todas as nações, eles irão batizar e ensinar não nações, não povos inteiros, mas um por um daqueles que estão naquelas nações. Ou seja, se batiza e se ensina pessoas. É aí o autus, o masculino, que dá a ideia das individualidades, daqueles que estão dentre todas as nações, que é o foco, na verdade, das palavras de Jesus. O texto termina dizendo, kai idu ego met hemon, e mi passas tas remeras reostes sinteleias tu aionos. E eis que eu estou com vocês todos os dias até a consumação da era, até o fim do século. É uma promessa com a qual termina o Evangelho, uma belíssima promessa de que Jesus estará junto com os seus nessa trajetória deles aqui no mundo, à medida que eles estão indo pelo mundo, discipulando pelo batismo e pelo ensino. Algumas observações ainda antes de falarmos sobre o tema do dia e especificamente a partir do texto. Voltando aqui ao tema do discipular. Tem sido um tanto popular ultimamente falar sobre o discipulado cristão e em alguns momentos se dá a ideia que esse discipulado seja uma segunda etapa na vida cristã, ou seja, que uma pessoa tendo sido convertida à fé cristã, ela agora será preparada para realizar trabalhos dentro ou fora da igreja. Isso seria uma forma de um discipulado. Nesse caso, aparentemente, esse discipulado não se aplicaria a todos os cristãos, mas um grupo que é preparado especificamente. A verdade é que o texto bíblico não nos permite fazer esse tipo de distinção. O discipulado é seguir a Jesus, é ser aluno de Jesus, é ser alguém que está vinculado a Jesus. Todo aquele que é batizado e ensinado naquilo que Jesus ensinou é tornado discípulo. Pela obra do Espírito Santo, ele se torna um que está com Jesus. E isso vale para todos os crentes, para todos os cristãos. E naturalmente que essa ordem de Jesus de discipular todos os povos, ela vale para todos os tempos, como nós vemos ao final do texto, quando ele coloca o limite até a consumação do século. Esse é o texto para o dia da Santíssima Trindade e, na verdade, nós temos uma referência explícita à Trindade aqui, vinculada ao batismo. Jesus fala de batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E é importante lembrar de quão fundamental é, neste dia, falarmos não sobre especificamente como entender a doutrina da Trindade, o grande mistério da fé cristã, mas de ver como o Santíssimo Deus triuno atua neste mundo, preparando discípulos por meio do batismo e também por meio da palavra de Cristo. O batismo é um meio pelo qual alguém se torna um discípulo de Cristo e é uma obra do próprio Deus. Ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é ser batizado para dentro do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como nos mostra a preposição eis, que aqui é usada. Em outras palavras, o batismo nos coloca na comunhão
com o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O nome que é o próprio Deus triuno. Importante lembrar que a Igreja Cristã tem usado dessas palavras de Jesus como as palavras usadas por ocasião de cada batismo. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E deveríamos manter essas palavras que são do próprio Senhor Jesus e que retratam muito bem aquilo que acontece por ocasião do batismo, ou seja, em que o Deus triuno faz a sua epifania, a sua manifestação graciosa junto a um pecador e o traz para a comunhão consigo. Esse é um dos grandes temas do dia da Santíssima Trindade, falar sobre a obra graciosa do Deus triuno junto a nós.